Oi pessoal, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje é o quarto episódio do Jornada Residência, esse quadro onde eu falo tudo o que eu estudei no mês para a prova de residência médica. Também conto um pouquinho dos bastidores do meu internato. Estamos hoje aqui no meio de dezembro, mais especificamente no dia 17. Eu preciso contar para vocês tudo o que aconteceu nesse mês. Como vocês viram no episódio 3, eu tinha conseguido resgatar algumas das minhas revisões, mas tinha conteúdo atrasado também. E infelizmente as minhas revisões continuam bastante atrasadas, mas vocês vão entender o porquê. Isso tem a ver com o meu internato, com a estratégia que eu tenho feito e também uma perca da minha organização nesses últimos dias. Eu falei lá no episódio 3 que eu tô rodando na psiquiatria. Eu fico sentado no consultório acompanhando as consultas de psiquiatria pela manhã e pela tarde no hospital universitário. Então eu tenho aprendido bastante psiquiatria e utilizado isso como uma ferramenta para o aprendizado médico. Não só na prova de residência, mas também para ser um bom médico que saiba conduzir todos os casos. Mas chega de enrolação e vamos dar uma olhada aqui como é que tá a nossa planilha do Jornada Residência. Como vocês podem ver, tem várias revisões que estão muito atrasadas, no início de dezembro, final de novembro, que eu não fiz ainda. Então esses temas aqui eu tava deixando eles passarem por dois motivos. Eu resolvi estudar tudo de psiquiatria, então abri lá no Estratégia Médica, comecei a assistir as aulas do extensivo e vi tudo que tinha sobre psiquiatria, mesmo esse não sendo um tema que cai tanto na prova de residência médica. Por quê? Porque eu tô conciliando duas coisas e a preparação para a residência em si vai se intensificar depois. E o que eu fiz, na verdade, foi priorizar ao máximo a minha preparação atrelada ao internato nesse mês, como eu posso mostrar para vocês. No extensivo de psiquiatria do Estratégia Médica, a gente tem vários temas, até mais do que os que costumam cair na prova de residência. Transtorno de humor, que é um tema que cai pra caramba, que eu vou fazer questões sobre esse tema, já fiz algumas, vou continuar fazendo. Transtornos de ansiedade, que também são temas interessantes e que caem bastante. E eu fui marcando aqui as aulas que eu fui concluindo. O que eu fiz? Eu assistia essa aula, assistia esse conteúdo, dividido aqui, ó, uma primeira parte de 30 minutos, uma segunda parte de 20 minutos, alguns têm mais partes do que outros, e fiz todos esses temas, transtorno de humor, ansiedade, psicótico, dependência química, até o final. E naqueles conteúdos que costumam cair nas provas de residência, já fiz algumas revisões, consegui 80 a 85% de acerto, e a minha próxima revisão agora tá só para o próximo ano, coloquei aqui para fazer no dia 4 de 2023. Esses outros temas, todos eu estudei, fiz algumas anotações aqui na própria planilha do Jornada Residência, como vocês podem ver. Eu assisti todos aqueles conteúdos, anotei e só vou responder questões sobre aqueles que costumam cair na prova de residência ou que eu quero aprender mais. E eu fiz isso para poder extrair o máximo possível desse ciclo de psiquiatria, e eu sei que esse é um tema que lá na frente, quando eu estiver perto das provas de residência médica, eu não vou estar podendo estudar psiquiatria, porque é uma coisa que não cai tanto, é uma coisa que eu posso estudar bem agora, quando eu tenho muito tempo e o tempo ao meu favor. Aproveitei para estudar, aprender esses temas, fazer menos questões e de fato assistir aulas, de fato entender aquilo, porque eu não tinha essa bagagem como eu tenho agora. O mais legal era também que eu tô vendo as prescrições no meu dia a dia que tem a ver com isso que eu tô estudando. E analisando aqui as questões que eu fiz do Estratégia Médica, eu peguei do dia 18 de novembro, que foi o dia que eu gravei o último vídeo, e foram resolvidas apenas 176 questões, o que é pouco comparado ao que a gente vinha fazendo. E eu tinha feito 1.574 até o último vídeo. Somando isso, vai dar 1.750 questões que eu fiz até agora. Vocês podem ver que eu respondi sobre medicina preventiva, outros assuntos, outros aí no caso da psiquiatria, pediatria, cirurgia e clínica médica, mas principalmente outros e pediatria. Já já explico como é que isso aconteceu. O percentual de acerto oscilou bastante, eu não foquei apenas em questões, mas sim em aprender e entender aqueles conteúdos de psiquiatria e não em apenas saber fazer uma prova. Essa é a forma que eu estou estudando nesse final de ano e eu comecei inclusive a rever os temas de pediatria. Por que eu estou dando uma olhada em pediatria? Porque é uma disciplina que representa 20% da maioria das provas e que eu consigo talvez terminar rapidamente. Então chegar no próximo ano já tendo dado uma olhada mais uma vez em tudo de pediatria, só para revisar no próximo ano. Eu revisei reanimação neonatal, que eu tinha visto lá em agosto, no primeiro episódio do Jornada Residência, consegui um percentual de acerto altíssimo, ainda bem, aprendi bem esse tema e estou super satisfeito com isso. E agora estou continuando, fui para a classificação do RN, assisto a aula e respondo questões, assisto a aula e respondo questões. Antes de descansar nesse ano, de fazer uns dias de pausa, eu quero continuar e tentar terminar o máximo possível de pediatria
E por isso que eu tô respondendo questões desse assunto agora. Guilherme, a tua estratégia esse ano é fazer 5.000 questões. Mas o que eu falo aqui pra vocês é a realidade. É que nesse mês de novembro e dezembro eu não produzi muito bem, eu não fiz tantas questões como eu vinha fazendo, mas por outro lado eu consegui aprender psiquiatria, peguei um ritmo mais leve por alguns problemas pessoais que eu tive e dificuldade na organização. E isso prejudicou muito o meu sono, minha produtividade, a minha cabeça estava em outro lugar e eu não consegui estudar como eu gostaria. Então, pra mim, conseguir estudar e conseguir responder essas questões e terminar a psiquiatria já foi uma vitória. Eu poderia ter utilizado todas as desculpas para não estudar. E ainda a Copa do Mundo, que tirou a atenção de várias pessoas. Eu consegui assistir os jogos, mas também consegui manter um ritmo mais devagar, até porque teve essas outras coisas, esses percalços aí que aconteceram. E é por isso que a gente precisa estar no meio, com amigos, com pessoas, com influências, com vídeos como esse que te levem para uma alta produtividade. Porque esse tipo de ambiente vai te ajudar a manter firme. Uma vez que a gente sai dessa rotina de alta produtividade, que para de estudar, é difícil voltar. Eu tô sentindo isso na pele. Agora, esse final de ano é um momento difícil de estudos. A gente quer dar uma desacelerada. Precisamos desacelerar. Precisamos descansar. Eu quero descansar no começo do próximo ano. Passar alguns dias, 10, 15 dias sem estudar nada de medicina, sem pensar nesses temas e ficar tão pilhado nisso tudo. Mas para manter uma rotina de alta produtividade com constância, você tem que estar sempre fazendo aquilo, sempre melhorando, e é muito difícil voltar para aquele ritmo. Então o que eu posso dar de dica para vocês, e que eu vou fazer, é traçar novamente as metas semanais, os objetivos daquela semana, descer para a lista de tarefas diária, que tem vários vídeos aqui no canal falando sobre como fazer, e aí você planeja o seu estudo dia após dia, e vendo a semana e vendo seus objetivos, metas de questões, e assim vai traçando a estratégia para crescer. E todo mundo se perde um pouco no meio dos acontecimentos. O que a gente tem que fazer é conseguir retomar ao trilho, conseguir retomar a rota. E eu espero que essas dicas consigam te ajudar a retomar, e tô mostrando para vocês uma coisa real. Eu fui mudando a minha meta em número de questões. Eu queria antes fazer 600 questões por mês, fazer um número muito grande de questões, e eu resolvi dar uma segurada, pensar numa forma diferente, aprender uns temas que eu ainda não sei. E aí, próximo ano acho que faz mais sentido fazer bem mais questões, mas acho que se eu terminar esse ano com 2.000 questões feitas é um excelente número, é um número real, um número que eu trago aqui para vocês, e as metas elas vão mudando. Eu estou experimentando, testando formatos, não é uma coisa fácil, ainda tive esses problemas pessoais que me consumiram tempo e foco. Isso aqui é um quadro real, isso aqui é um projeto de longo prazo. Se você está tentando estudar no mês de dezembro, diminua um pouco o ritmo, estude na medida que você puder, tire um tempo para descansar, aproveite também. E obrigado por assistir, espero que tenham gostado dessas dicas e da minha trajetória aqui no Jornada Residência, e te vejo no próximo episódio. Valeu, pessoal!